né? Porra, Chico, peraí. O time acabou de ganhar o Campeonato Paulista, aí você vai para uma semana aí que você tem a primeira rodada na Copa Sul-Americana e a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Como assim uma semana decisiva? Eu explico. Primeiro, são 2 jogos em casa, tá? Que o Corinthians tem. Quarta-feira contra o Huracan, Sul-Americana, 7 da noite, e no sábado, diante do Vasco da Gama, pela segunda rodada do Brasileirão. Vamos falar do Brasileiro, tá? Que o Corinthians pega o Vasco no sábado, depois de um jogo pela Sula. Ok, os 2 jogos em casa, você não tem uma logística, não tem uma viagem, isso já é interessante. O Corinthians vem de um empate fora de casa contra o Bahia utilizando reservas. Quando a gente imagina o Corinthians protagonista no Campeonato Brasileiro, porque eu imagino que o Corinthians faça uma campanha muito diferente da dos últimos anos e que consiga, claro, dependendo da gestão que faça nos outros torneios, chegar com força para disputar as primeiras posições durante quase toda a competição. Eu imagino que o Corinthians possa ser esse time. No segundo jogo, esse jogo em casa, quando você empata fora, você tem que confirmar dentro de casa. Vencer fora de casa é um ponto fora da curva para quem quer ser campeão. Eu entendo o contexto desse primeiro jogo diante do Bahia, que era difícil, primeiro porque o Bahia é bom time, segundo porque você tá com o cansaço da ressaca do título, cansaço de data FIFA de alguns jogadores, precisando poupar, tá com reservas, jogo em cima de jogo, eu entendo tudo isso. Então o empate foi um bom resultado sim, mas precisa confirmar em casa. Ainda mais contra o Vasco, que é uma equipe que não vai disputar a mesma coisa que o Corinthians. Então tem uma necessidade já de vitória no sábado. Porque não dá para você esperar para pontuar. Não dá para nem pensar com empate dentro das pretensões que o Corinthians tem na competição. Não dá para pensar em empatar. Tem que ganhar esse jogo do Vasco da Gama. Aí antes você tem a Sul-Americana. Aí você deve estar pensando, poxa, mas é só a primeira rodada. Não. A Sul-Americana é o seguinte, gente. Classifica apenas um. O segundo, ele até vai para um playoff junto com os terceiros melhores da Libertadores, né? Tem um cruzamento em 2 jogos para que ele chegue nas oitavas. Então, de forma direta para as oitavas de final, é só o primeiro da Copa Sul-Americana. Só que o Corinthians, os 2 últimos jogos do grupo, ele joga fora de casa. Então, o Corinthians precisa chegar lá já com uma situação bacana. Só que só passa um, tá? Então ele precisa confirmar, especialmente nos jogos que tem em casa, diante do seu torcedor. Então, é uma decisão, gente. Já é uma final nessa quarta-feira diante do Huracan. Precisa ganhar para começar a ter uma vida um pouco mais tranquila. E é por isso que, né, essa vida do Corinthians não é fácil. Você já tem uma necessidade de vitória em 2 jogos, um na quarta, outro no sábado. É maluquice, eu sei disso, mas é a vida. É o Corinthians, é a cobrança, é a exigência, é o sarrafo alto, não tem jeito. O resultado agora, ele se impõe.